E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz, eu sou o pastor Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente fazer mais um estudo sobre o Apocalipse, dar continuidade aqui no livro do Apocalipse. Nós já vimos até o capítulo 4, até o trono da majestade de Deus, a visão da majestade de Deus, e agora vamos ver João e o livrinho. Isso mesmo, João, ou melhor, eu estou pensando em outra tradução que eu tinha aqui que dizia João e o livrinho. Aqui é a visão do livro do Cordeiro. E a gente vai estar estudando aqui com a graça de Deus os 11 versículos, 14 versículos ou melhor. Então vai dizer assim. Então observei na mão direita... Opa, imprevistos acontecem. Então observei na mão direita daquele que está sentado sobre o trono um livro na forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Então aqui a primeira coisa que ele vê, nas mãos daquele que está sentado sobre o trono. Quem é que está sentado sobre o trono? Deus, o Pai. Nós já vimos o trono da majestade de Deus. Ele se assenta sobre o trono. Ele é o Senhor, ele é o Pai. E ele é Deus, e é ele que está assentado sobre o trono, e ele que contém o livro. Esse livro está selado de todos os lados. O livro que contém ali os decretos divinos. O livro que contém, a Bíblia vai falar de várias coisas, de livro das obras, vai falar do livro da vida, mas esse daqui, a maioria das pessoas que estudam o Apocalipse entendem o livro dos decretos divinos. Que Deus decretou todas as coisas lá na eternidade, e por aí vai. É um certo mistério aqui este livro, mas o que dá para entender, a visão mais clara, é que seria o livro dos decretos divinos, o livro da obra de Deus, da criação, o livro que contém aí o futuro, que contém a mente de Deus, enfim, os decretos divinos que estão contidos aqui nesse livro. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro. Então aqui, esse texto aqui, ele é muito claro, que ninguém é digno. A Bíblia diz que todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como o trapo da imundície. Não é um justo sobre a terra, não há um sequer. E mais, aqui João ele não estava vendo apenas a terra, ele estava vendo também o céu. Ninguém era digno de tomar aquele livro. Ninguém é digno de tomar o livro dos decretos divinos, de quebrar seus selos. Ninguém é digno de sequer tocar no livro ou interferir nos decretos divinos, vamos dizer assim. Nós vamos ver que depois, quando ele abre os selos, vão vir aqui a sequência do juízo de Deus, da grande tribulação sobre a face da terra. Mas nenhum homem, nenhum anjo, ninguém é digno perante Deus. Todos somos falhos, todos somos pecadores. Eu já falei aqui outra vez a respeito do texto lá do livro de Salmos, onde diz: quem entrará no santuário de Deus? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E quem é? Nenhum de nós é. Nenhum de nós. Então ele diz: levantai-vos, ó portas, a vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso. Então Jesus, ele foi limpo de mãos e puro de coração, e ele pode entrar no santuário. E ele é quem abre um espaço para a gente. Ele é que abriu o caminho, porque existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nas mãos do Pai estava o livro, e o livro estava selado, e nenhuma criatura, nem no céu e nem na terra, era digno de pegar o livro, de abrir os seus selos, não era digno sequer de olhar para ele. Vai dizer aqui: nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro, ou menos olhar para ele. Então, versículo 3, um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
venceu para abrir o livro e quebrar os seus selos. Essa daqui talvez seja a parte mais linda do livro de Apocalipse, a parte que emociona qualquer cristão. Quando o ancião chega para João e diz, olha aqui, a raiz de Davi, falando a respeito, quando fala a raiz de Davi, a gente já viu isso aqui, está chamando Jesus pelo nome messiânico, também está mostrando a sua descendência real, mostrando que ele é o Messias prometido, mostrando que ele é um rei que veio da linhagem de Davi, mostrando aqui a aliança de Deus, que Deus prometeu que da tribo de Judá, da descendência de Davi, viria o Messias. Então quando fala a raiz de Davi, a raiz de Davi é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir os livros. Então está mostrando aqui a justiça de Deus, o seu pacto, que de Judá viria o Messias, da descendência de Davi, está reconhecendo ali em Jesus o Messias prometido, da linhagem real, e ele venceu. Ele venceu. A Bíblia diz que ele se manifestou, que ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo esvaziou, tomou a forma de homem. E ele viveu nesta terra, e ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Nós vemos que o diabo tentou Jesus lá na tentação do deserto. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, ofereceu todos os reinos do mundo, se prostrado adorasse ele. Jesus sempre rebateu com a palavra. Aliás, para abrir um parênteses aqui, o diabo disse para Jesus, mostrou os reinos deste mundo e disse que tudo isso foi entregue nas mãos dele. E foi mesmo, pelo pecado da humanidade. E tudo isso ele daria a Jesus se Jesus prostrado o adorasse. Então é bom lembrarmos, nós cristãos, que quem prometeu a glória do mundo em troca de adoração foi o diabo, não foi Deus. Existe mas Deus eterno, um mundaréu de cristãos que estão em busca da glória deste mundo, que estão em busca de riqueza, que estão em busca de glória, de sucesso, que estão em busca de um monte de coisa de glória nesta terra. Mas quem prometeu a glória deste mundo, quem prometeu riqueza, quem prometeu a glória deste mundo em troca de adoração, foi o diabo, não foi Deus. Muito pelo contrário. Jesus disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tem muita gente que fala que Deus é uma invenção da humanidade, que a Bíblia é uma invenção do ser humano. Se fosse, ele não ia falar contra todas as vontades humanas. Porque que Deus, Deus aqui com Deus minúsculo, não é? Que divindade, digamos assim, que vai falar para os seus seguidores, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, faça morrer o seu eu, faça morrer o seu propósito, faça morrer os seus desejos, faça morrer os seus desejos carnais, os seus desejos egoístas e me siga. Nenhuma, somente o nosso Deus. Então, ele é de fato Deus e ele venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu as tentações, ele venceu em tudo. Ele venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos. Ele venceu e por isso ele é digno de romper os selos. Nisso aconteceu, versículo 6, que reparei que no meio do trono, dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro que parecia estar morto. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então aqui primeiramente, no meio do trono, ou seja, ele está lá em igualdade com Deus Pai. Quem estava no trono? O Pai. Mas ele foi visto também no meio do trono, porque ele está em igualdade ali com o Pai. Ele também é Deus. Entre os anciãos e os seres viventes, eu já falei aqui, os seres viventes representam toda a criação, adorando e servindo a Deus. Os anciãos, eles representam a igreja do Antigo e do Novo Testamento, raízes judaicas e ramos gentios, a igreja de Israel e dos gentios. Representa aqui a igreja por completo. Então, ele é visto no meio do seu povo, no meio da igreja. Ele é visto também no meio da sua criação. Um cordeiro como tendo que parecia estar morto. Ou seja, ele tinha marcas de morte, porque Jesus realmente ele foi morto. Ele tomou a forma de homem e ele realmente morreu.
E ele tem em seu corpo, porque o corpo dele é um corpo de homem, apesar que ele tem o corpo glorificado, que ele ressuscitou, teve seu corpo glorificado, mas o seu corpo de homem tem as marcas da morte. Quando ele aparece para Tomé, ele fala, olha minhas mãos, olha meus pés, coloca aqui o teu dedo aqui no buraco dos cravos, olha aqui o meu lado, vê que eu não sou um fantasma, eu tenho as marcas da morte, mas ele está vivo, porque ele ressuscitou dos mortos. A morte não o venceu, o pecado não o venceu. Ele tem as marcas da morte porque ele sofreu a ira de Deus no meu e no seu lugar. Algumas pessoas, de maneira muito errada, vêm e falam, olha, você tinha uma dívida com o diabo, que era a dívida do pecado. Não, senhores, não tínhamos dívida nenhuma com o diabo. A nossa dívida era com Deus. O pecado era uma dívida com o Senhor. Mas ele pagou essa dívida no nosso lugar, tomando o nosso pecado, e ele morreu. Mas ele vive para todo sempre. Ele parecia estar morto, tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Chifres, na Bíblia, na cultura judaica, simboliza poder. Em muitas partes da Bíblia, no livro do profeta Daniel, vai falar a respeito, mostrar os animais representando os reinos, sempre fala que eles têm chifres, mostrando ali o seu poder. Quando ele vê os 4 reinos se levantando, que foram os 4 reis da Grécia que surgiram com a morte de Alexandre o Grande, subiu 4 chifres. Depois, quando ele vê Antíoco Epifânio, um rei que fez a profanação do templo, ele olha, dos 4 chifres surgiu um chifre pequeno. Sempre chifres simbolizam poder. Tem um texto em Deuteronômio, que agora eu não vou lembrar aqui, mas se você olhar no meu canal no YouTube, aí vai ver que eu já fiz um vídeo falando sobre esse texto, e eu vou citar ali o versículo, onde mostra claramente que chifres simbolizam poder. E os 7 olhos, que são a plenitude do Espírito Santo, que a Bíblia vai dizer lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 1, versículo 2. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. O Espírito da sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e temor do Senhor. Na verdade, aqui ele está falando de Jesus, versículo 1. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, e o amor e o temor do Senhor. Isso daqui está falando da plenitude do Espírito Santo. Deus não dá o Espírito Santo por medida. Muitas vezes eu mesmo na minha juventude ficava correndo, eu quero a unção disso, eu quero a unção daquilo, a unção dos 4 seres viventes e sei lá o que mais, o batismo com fogo, mas Deus não dá o Espírito Santo por medida, e não existe nada acima do Espírito Santo que possamos ter. Então aqui nele, em Cristo, estava a plenitude do Espírito Santo. Ele veio e pegou o livro da mão direita do que estava sobre o trono. E assim que recebeu os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um tinha uma harpa, taças, cheia de ouro, cheia de incenso, que são a oração dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e abrir seu selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Então esse é o momento que o reino é passado para o filho. É o momento que o pai passa a autoridade para o filho, quando ele toma o livro. Isso daqui está representando. Jesus ele disse, toda a autoridade antes de subir para o céu, lá quando ele dá a ordem para os apóstolos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então isso daqui está representando, ele chegou e tomou o livro. Neste momento é o momento que a autoridade foi passada para ele. É o momento que o reino é passado do pai para filho, que o pai concede a ele toda a autoridade, porque ele venceu. Porque ele ressuscitou dos mortos, ele venceu, ele pagou o preço.
Ele venceu o pecado, ele venceu todas as coisas, pagou o preço, ressuscitou, foi recebido no céu. Toda a autoridade foi dada para ele no céu e na terra. Este é o momento que ele recebe toda a autoridade, que é passada para ele. E aqui nós vamos ver que os 24 anciãos, ou seja, toda a igreja, prostram-se diante dele. Os seres viventes, que seria toda a criação, e da glória. E diz: tu és digno de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Então aqui está mostrando claramente que Jesus venceu. Jesus ele se manifestou como homem e venceu. E agora o reino é passado para suas mãos. Jesus ele já reina. E quando ele esteve na terra, mesmo antes dele cumprir, ele fez muitas coisas, mas o seu principal objetivo era morrer na cruz e ressuscitar. Mas ele já diz: o reino de Deus é chegado. Ele já reina, ele não vai reinar no milênio, num trono lá em Jerusalém, de onde ele vai governar o mundo. Não, ele já reina hoje. Ele já é rei dos reis e senhor dos senhores, porque ele venceu. Então ele é digno de reinar. E ele comprou para Deus com o sangue pessoas de todas as etnias, de todas as nações, de todas as raças. Foram compradas porque o sangue dele tem poder para purificar os pecados. A Bíblia diz que em seu nome seria pregado o arrependimento. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz o livro de Hebreus. E ele derramou o seu sangue para que todos esses pecados fossem perdoados. Versículo 10. E tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Constituiu reino, sacerdotes. O sacerdote ele podia chegar no santuário uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos, o sacerdote entrava lá. Se tivesse alguma coisinha de errada nele, ele era fulminado. Por isso o sumo sacerdote, quando ele entrava a fazer adoração no Santo dos Santos, ele tinha uma corda amarrada e ele carregava sininhos, porque se os sinos parassem, significava que ele foi fulminado. Então puxavam ali o seu corpo. Mas Jesus ele abriu o espaço, ele nos constituiu sacerdotes, porque tinha um véu, rasgou do alto a baixo, mostrando que foi rasgada a divisão que existia entre o ser humano e Deus. E hoje nós podemos entrar, isso é glorioso, na presença do Eterno, do Todo-Poderoso. Você tem consciência do que significa isso? Um dia desse eu estava orando. E enquanto eu orava, eu tive a consciência que eu estava diante do trono do Senhor, do trono do Eterno. Eu me prostrei e virei chorar, não sabia nem como terminar a oração, porque hoje Jesus ele abriu espaço para que nós possamos entrar na presença do Senhor. O sacerdote ele tinha todo um ritual para ele poder oferecer ali seus sacrifícios, oferecer adoração, mas Jesus ele fez o sacrifício por nós e ele abriu espaço e hoje nós podemos estar diante dele. E reinarão sobre a terra, porque nós estamos com Cristo, porque o Senhor é conosco. Porque nós podemos reinar, temos autoridade para vencer também, assim como ele venceu. Ele nos deu autoridade de pregar o seu evangelho. Deus deu autoridade para expulsar os demônios, curar doentes em alguns casos, pregar a sua palavra, levar a salvação às pessoas, vencer o pecado assim como ele venceu. Por isso reinarão sobre a terra. Nós não devemos cair nessa visão do triunfalismo que nós estamos aqui para decretar, para determinar ou coisa do tipo, não. Reinar sobre a terra significa ter uma vida piedosa, uma vida fiel a Deus e aos seus princípios aqui nessa terra. Assim como Cristo venceu, nós também podemos vencer todas as coisas e estar diante dele. Então reparei e também ouvi a voz da grande multidão de anjos em redor do trono e dos 4 seres viventes e dos anciãos cujo número era milhares de milhares e milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber plenitude, poder, riqueza, glória, força, honra e louvor. Em seguida todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e do mar, e tudo que há neles exclamava ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a glória, a honra, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam, Amém. E os anciãos
igualmente o adoravam. Então aqui esse texto maravilhoso, ele mostra que nesse exato momento Jesus está sendo adorado no mesmo nível que o Pai tem sido adorado. Jesus recebendo a mesma honra que o Pai tem recebido. O reino foi passado do Pai para filho, a autoridade foi dada. Isso não quer dizer que o Pai não reina, o Pai também reina. Mas enfim, entendam, Jesus venceu. E agora a autoridade lhe foi dada sobre todas as coisas. E agora ele está sendo honrado e ele está sendo adorado, do mesmo jeito, de igual para igual. Por isso, é um erro muito grande quando algumas seitas elas querem colocar Jesus como um ser inferior, como se fosse uma simples criatura de Deus, como se fosse aí um anjo glorificado, como se fosse um arcanjo Miguel ou qualquer outra coisa. Não. Jesus, ele é Deus. Quando ele chegou diante de Tomé, Tomé prostrou-se diante dele e diz: meu Senhor e meu Deus. Ele é o Deus Filho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Lá em Romanos, quando fala de Israel, fala, olha, de Abraão, lá de Israel descendem os patriarcas, de onde vem o Cristo, que é Deus eternamente. Livro de Hebreus vai dizer, quando fala dos anjos, que faz dos seus anjos ventos, seus ministros labaredas de fogo, mas do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste eternamente. Então os cristãos precisam ter esta consciência, que Cristo é Deus. E esse texto mostra claramente isso. É um texto lindo, é um texto que às vezes excede o nosso entendimento. Algumas coisas até conseguimos entender, mas não conseguimos explicar com palavra. É um texto maravilhoso. E ele é digno de reinar e ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Ele abriu o livro, ele quebrou os selos, abriu o livro, e a partir da semana que vem nós vamos ver o que tinha nestes selos. Quando ele abriu os selos, o que vai começar a acontecer. Que são coisas que já estão decretadas, pré-determinadas, porque Deus tem o controle absoluto do tempo, da eternidade e da história. Eu agradeço pela sua atenção. Se esse vídeo falou com você, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no meu canal aí no YouTube, Cristiano Rodrigues 6919. Fique com Deus e até o próximo vídeo.